É uma coisa que é importante a gente frisar para os alunos que aqui já estão, é que esse painel de controle ele vai guiando a percepção que cada semana do grupo de professores sobre o que está sendo apresentado. Isso não quer dizer que isso é a nota final. Tem, na mentoria da semana passada, parte dos alunos estavam entendendo que eles estavam sendo, entre aspas, penalizados e tal, quando, na verdade, a gente está acompanhando aquilo que dando vai se retorno, percebendo, dando feedback sobre o que é apresentado e sobre o que é percebido na arguição. Mas isso não é a nota final, né? O que vai na nota final, a nota final é dada no último. Não, de jeito nenhum. E que o pessoal tem que chegar no verdinho lá, né, no final do. É um processo, gente. Inclusive, o cara pode tirar uma nota pior numa semana de um negócio que ele já foi bem, porque dessa semana ele não explicou direito. É só para dar um retorno para vocês e para servir, eu não sei se vocês perceberam, se vocês olharam o painel de controle, ele segue o processo. Quem é seu usuário cliente? Qual o problema que você quer resolver desse usuário cliente? Quais são os similares? Qual a proposta única de valor? O que é que você quer propor? Já testou? Fez a prova de conceito? Desenhou a solução? Tem um plano de negócio? Quer dizer, sobretudo, plano de projeto, nem tanto, mas essa sequência de coisas segue mais ou menos o esquema do pitch que vocês vão fazer. É isso que vocês vão contar. Quem era o usuário, qual era o problema, quais são os similares, qual a proposta de valor para vocês. A partir daí, o que é que vocês decidiram construir, como é que vai ser o modelo de receita, etc. Então, esses são os caminhos naturais do pitch, entendeu? Vocês fiquem atentos aí. O caminho já está dado. E até quem pivotou, né, pode ser que tenha um pouco de atraso em relação aos outros, mas que isso vai sendo compensado ao longo do tempo, né? Com certeza. Isso não é uma nota. Para a gente interessa a jornada, não é uma foto. Isso é só uma foto da semana. Para a gente interessa o filme, entendeu? E veja, galera, que isso daí é um alerta para vocês, assim, é um feedback que vocês estão tendo. E o que você tem que se preocupar é duas coisas. Ou você errou na comunicação, ou seja, eu tenho todo o material, eu fiz tudo que tinha que ser feito, está tudo feito bonitinho, e eu não comuniquei. Então, isso é mais simples, é melhorar a comunicação. E o outro lado é, não, realmente eu não tenho, está faltando. Então, você sabe exatamente onde você precisa melhorar. O que vocês têm que ser é olhar internamente na equipe, serem bem transparentes com vocês e ver, ó, galera, a gente precisa melhorar o pitch, a comunicação, ou galera, a gente não tem, vamos correr e fazer. E comunicar. Pessoal, só para os professores, uma colocação que foi feita na nossa sala, que eu vou ampliar para todos aqui, que eu acho que é importante dos alunos, e com adequada, é que há muitos alunos que estão no curso de SI que não conseguem estar presentes na nossa sala, que precisam acompanhar o que foi falado nas salas, né, nos breakout rooms, pela gravação que vai para o YouTube, né? E alguns falaram que as gravações da última semana não foram colocadas lá, não foram colocadas no YouTube, né? Então, assim, quem gravou as salas precisa colocar rápido esses vídeos lá, porque, de fato, os nossos alunos de SI não têm acesso ao que aconteceu se não for dessa forma, tá? Então, quem gravou, por favor, suba o mais rápido possível. Eu tenho que subir no mesmo dia, né? Mas os demais subam também, porque senão os alunos de SI ficam vazios, né? Ok. Perfeito. Tá? Mas quando isso acontecer, pode sinalizar também lá no grupo. Assim, isso, não esperar uma semana para... Falei, coloquem lá no grupo, façam essas cobranças, porque senão a gente, né? Às vezes os professores estão super ocupados, não conseguem dar conta. Preciso verificar lá, que às vezes não demora a converter, você esquece e aí vai ver aqui se eu subi ou não, mas eu posso ter sido um deles. Mas não precisa esperar uma semana, não. Pode... exatamente. Estamos todos de volta aí, gente? Oi? Estamos todos de volta. A sala 3 está de volta. Já compartilhei a agenda, se vocês querem mostrar, tá? Ó, vocês estão vendo aí na tela, né? A nossa agenda aí. O que a gente estava discutindo para os que chegaram da sala 3 era a sugestão aqui do povo da sala, sobretudo da sala 2, mas acho que todo mundo que concorda, é que
A gente acha que as orientações de cada das equipes estão boas, mas tem trabalho pela frente. Então, a gente poderia, em vez de, na próxima semana, fazer uma aula mesmo com já a apresentação do pitch possível do Demo Day, a gente já começar a liberar o pessoal para da semana que vem, a gente já entra no regime de ter aula só de 15 dias para o pessoal trabalhar, entendeu? Tem muito trabalho pela frente. Eu pensava que ia ser assim já, só que a coisa que, por exemplo, só teve uma equipe da nossa que apresentou o plano de projeto. 2 equipes não apresentaram o plano de projeto e tem equipe que ainda não mostrou assim como é que vai ser o produto. Tá? Mas assim, está contando. Gente, essa coisa do plano de projeto não é para o professor, não. Veja que vocês têm um prazo que tem que ter uma primeira versão do produto rodando. Isso não vai mudar porque é uma questão de cronograma, né? Inclusive o seguinte, teve uma aula plano de projeto onde vários apresentaram, mas aqui eu não sei porque a gente não sei se não anotou, mas o que eu sugeri foi o seguinte, de forma geral, você olhando aqui para o painel de controle, plano de projeto só tem 3 equipes que tem alguma coisa marcada. O MVP tem poucos, e MVP tem vários que já tem uma ideia do que querem fazer. Teste de usabilidade só tem 2 e o modelo de receita só tem 3. Então, tem umas coisas que eu acho que é muito mais de comunicação que não está sendo feito e do que propriamente que eles não fizeram. Mas, de todo modo, eu sugiro que na próxima reunião dos mentores, os mentores cobrem isso e atualizem a planilha, certo? Okay. São coisas que, na altura do campeonato, necessariamente tem que já existir um plano de projeto, uma ideia do modelo de receita, essas são coisas que tem que ter feito. Então, o pessoal, para os alunos aqui, a gente vai entrar, se todo mundo concorda aqui, eu estou supondo que sim, a gente vai entrar no regime, gente, de projetão, que é, a gente encerrou, digamos, a segunda fase, a primeira grande fase de projetão, e agora a gente entra nessa fase final aqui, que é muito mais botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem na direção que vocês já definiram. Primeira fase é entender um problema que vocês querem resolver. A segunda é desenhar a solução de vocês. Nem tudo está ultra desenhado e assim, entendido. Lá, o pessoal está saindo, está tudo livre já. Não, está vazando aí. E a terceira parte agora é uma parte de projeto mesmo, de botar a coisa para funcionar. Então, para facilitar a vida de vocês, a gente não terá aula segunda-feira que vem. Só tem aula agora, assim, desses moldes que a gente se encontra aqui. Todo mundo nem no dia 26, daqui a 15 dias. Né? Nem segunda-feira, dia 26, nem dia 9 de agosto, né? E nem dia 23 de agosto. São datas de encontro apenas com um mentor. Pode ser no horário da aula, ou pode ser no horário do que já está tendo a mentoria. E eu acho até recomendável que seja no horário que está tendo a mentoria e no horário de sala de aula, o grupo usa para trabalhar em cima do projeto mesmo, né? Exatamente. Quais as datas, professor, que não vai haver Guilherme, aula? pode repetir, por favor? Sempre. Você lembra que a próxima aula não tem. Tem daqui a 15 dias. E as aulas vão ficar sendo de 15 dias. Certo? Repetindo, então, vamos lá. Hoje, dia 19, a gente tem, né? A gente está tendo essa aula hoje. Semana que vem, dia 26, nós não temos aula, nós temos encontro com um mentor, provavelmente no horário da mentoria mesmo, né? E o grupo usa o tempo de sala de aula para desenvolver os projetos. No dia 2 de agosto, nós temos de novo encontro síncrono para apresentação desses resultados, apresentação dos projetos pitch. Depois, no dia 9 de agosto, nós temos mentoria novamente, não há encontro síncrono, apenas com o mentor, né? No dia 16, nós temos encontro síncrono todos novamente para apresentação dos pitches dos projetos, aquilo que foi desenvolvido. No dia 23 de agosto, nós temos mais uma mentoria, não há encontro síncrono, nós não nos vemos todos, vocês só encontram um mentor no horário da mentoria. E no dia 30, nós temos o evento do Demo Day, a apresentação final, né? Que é o evento onde todos os projetos são apresentados. Tá? Lembrando, pessoal, que no Demo Day, tanto os professores quanto os convidados externos têm que ser capazes de experimentar o produto de vocês.
Certo? Então, isso é aquele requisito de completude que a gente tem na disciplina. Certo? Então, tem que chegar a pessoa a ser capaz de ou baixar, ou simular, ou se for um site, abrir e entrar e conseguir ter uma experiência de uso. Se vocês tiverem um hardware, alguma coisa assim, tem que ter filmando ali na hora para a pessoa poder dizer, aperta tal botão, faz tal coisa, mas tem que ser possível uma demonstração onde o usuário usa. Não é você que chega lá e diz, olha, é assim, assado, e você faz um membro da equipe é quem usa o projeto, certo? No Demo Day, é uma pessoa externa, agente, professor e usuários externos da banca que vão poder usar o projeto. Certo? No caso, por exemplo, aí da equipe do FitCoin, que tem hardware, né? Então, assim, um aplicativo que o usuário pode colocar no celular e alguém da equipe se filme com a câmera que mostre a posição, que mostre as coisas, mas quem vai estar enxergando do outro lado é o usuário, por exemplo, né? O usuário vai enxergar a visão que o instrutor tem de alguém fazendo o exercício em casa, em qualquer Ao lugar. vivo, né? Tem que ser na hora ali. Né? Por exemplo, né? Porque é claro que os usuários não vão ter as câmeras 3D para instalar para poder fazer, mas pelo menos como é que eles vão enxergar, né? O atleta fazendo exercício, como é que eles vão verificar que tá errado, tem algum problema, está acontecendo alguma coisa. Então, uma simulação, desculpa, não é uma simulação, uma situação real para que a pessoa que de fato está interessada na solução de vocês veja essa solução funcionando, né? E falar, olha, funciona mesmo. Né? E não só ver funcionando, né? Mas ela tem que poder interagir. Ela vai dizer, ó, faz tal exercício, faz... Assim, o usuário tem que poder, de alguma forma, mesmo com a pandemia, a gente entende as restrições, mas ele tem que poder interagir. Alguém quer falar aí da Quest 9? Que a gente entra agora na fase da Quest 9, né? Agora é tudo Quest 9, na verdade. Eu posso apresentar, se vocês quiserem. Então, aí as perguntas na tela. Beleza. Então, gente, vê. Agora começou o projeto efetivamente, no seguinte sentido. Agora vocês vão implementar o produto e vocês vão preparar a apresentação que vai ser feita no Demo Day, que é o pitch. Tá? Então, algumas coisas vocês já estão fazendo. Então, qual é o elevator pitch, né? Ou aquele pitch de abertura que vocês já fazem. Então, comecem com ele. Tá? E revisem aquele material para poder fazer a coisa com clareza, né? Com aquele nível de clareza que o careca lá pede. Né? Outra coisa é ter um nome comercial para a equipe e para a solução, que muitas vezes se confunde. Pode ser a mesma coisa. Mas não é mais, eu sou a equipe de finanças, eu sou a equipe de academia, não. Certo? Eu até recomendo que, eventualmente, para o início, para essa Demo Day, o nome da equipe e do produto pode até ser o mesmo. Porque senão fica meio confuso, tá? Então não tem... não tem problema. O Google, até hoje, você tem o Google e o Google, né? A empresa Google e o buscador Google, então não tem problema. Né? Quanto o usuário vai pagar por ela? Então, deixar isso claro. Não é o método, não é assim, vai ser assinatura. Vai ser uma assinatura de R$300, R$350, R$12. Vai ser por transação. Vai custar 5% da transação. Eu vou vender produtos numa loja. O ícone vai custar R$10. Então, é dar concretude para a solução. Certo? Ô, Cris, mas aí uma pergunta. Esses dados, eles precisam necessariamente ser autossuficientes? Porque, tipo assim, pode ser que eu diga, vou botar R$12, mas, tipo, para o escopo da disciplina é muito difícil realmente determinar se esses R$12 vão conseguir sustentar uma empresa de fato, porque isso, às vezes, é muito do tato.
Não, veja, a gente está mais preocupado na validação do quanto o usuário está disposto a pagar. Certo. A Então, gente não vai será- entrar muito na questão se vai ser lucrativo ou não, Massa. embora, se vocês tiverem pessoas de economia na equipe ou alguém que queira mexer nisso, vocês podem, pelo menos, fazer um exercício, porque assim, tem muita coisa, imposto. Por exemplo, a equipe que está fazendo a da câmera lá, ela vai ter algum produto próprio, vai ter que fabricar, tem um monte de coisa aí que é complicado, mas você saber se a pessoa vai pagar ou se a academia vai pagar Entendi. tanto, essa informação, ou seja, ter ela validada, sim, aí é obrigatório. Massa. Deixa claro o que está funcionando. Então, gente, de novo, agora é uma oportunidade para vocês, principalmente com os mentores, né? E nas apresentações que ainda vão ter para a turma, deixa claro o que é que vai dar para implementar ou não e justificar, tá? Se tiver gente na equipe que não está trabalhando, vocês vão ter o formulário parcial de avaliação aí 360. Então, se tiver gente na equipe que não está trabalhando, deixem claro e definam alguma coisa para essa subequipe que não impacta no projeto principal, que eles vão se virar para fazer, tá? Mas tem que ter no final um produto que faça sentido. Não pode estar pela metade, tá? Mas pode ter coisa que vocês pensarem fazer que não vai comprometer o MVP e que eventualmente você pode dizer, olha, isso aqui a gente vai tirar, é só avisar. Desde que faça sentido, que haja uma justificativa, não tem problema, né? Mas tem que ter um produto lá, não pode ser só metade do que está falando. Por isso que tem muita equipe aí que em vez de mostrar uma curva de valor, mostra uma tabela e diz que o seu diferencial para os concorrentes é que você faz tudo. Não é uma boa, a gente já falou, não é uma boa estratégia. Pega a coisa principal e faz ela bem feita e não fazendo um monte de coisa. Então, ali tem um monte de coisa que pode ser cortada, né? Deixa claro como é que ela vai ser experimentada no Demo Day. Então, por exemplo, essa equipe que tem um hardware, olha, vai ter lá, a gente vai estar numa academia, conversou com a galera de uma academia, vai ter uma pessoa que está fazendo a coisa lá, vai ter um app que está na mão do usuário na web, e ele vai poder dizer. Então, assim, deixa claro como é que vai ser demonstrado no dia do Demo Day, tá? E essas coisas podem ir mudando à medida que vocês vão desenvolvendo e vai ficando claro efetivamente que vai ser entregue, né? E também pensar, gente, o que é que a equipe precisa preparar para o evento. Agora é menos crítico, em parte, porque antes, quando era o Demo Day presencial, as equipes tinham que se preocupar com mesa, infraestrutura, vai ter tomada, não vai ter tomada, vai ter TV, não vai ter TV, vai projetar alguma coisa ou não vai. Agora, como vai ser um Demo Day virtual, né, a gente deve anunciar qual é a ferramenta que vai ser usada para o Demo Day, então vocês têm que testar. Vai ter alguma identidade visual, vai ter algum pôster, alguma coisa ali que caracteriza vocês como uma empresa, como é que vai ser isso? Então, vocês, eu vou fazer na casa de fulano de tal o demo. Como é que vai ser isso? Mesmo tendo que ser ao vivo, a gente recomenda que tenha uma demonstração gravada, porque se der pau na hora, principalmente essa equipe que vai ter hardware, né? É bom ter um backup, talvez ter um setup, se for possível, em mais de um lugar, e ter um vídeo gravado, né? Mas se não for possível, pela questão da câmera, ter um setup em mais de um lugar. Grava o vídeo também, mas define. Vai ser na casa de quem? Quem é que tem a melhor conexão de internet? Quer dizer, lembrando, gente, Covid, né, não aglomerar na casa de ninguém, mas que setup a gente precisa ter, né, para que tudo saia direitinho no dia do Demo Day. Isso, gente. Perguntas? Bosco quer comentar alguma coisa aí, né? Aí, aproveitem para essas pessoas, esses parceiros que vocês estabeleceram para prototipar, as pessoas das academias envolvidas, as pessoas com quem vocês validaram, convide elas para assistir o Demo Day. Alguma dessas pessoas pode ter uma agenda aí apertada, é bom já ir se programando. Isso. Coisas importantes também, gente. Como é que vai ser a avaliação no dia? Vai ter uma banca que é externa, são pessoas com perfil mais investidor,
né, ou que fazem parte do ecossistema de startup. Então, elas não conhecem o produto de vocês, não participaram de projetão. Então, a comunicação do pitch é muito importante. E também a capacidade deles de conseguir experimentar o produto de vocês e de vocês responderem perguntas, né? Porque durante o demo, o pessoal vai poder fazer perguntas e tal. E vai ter uma segunda avaliação, que é dos professores, que vão estar acompanhando o quanto que vocês aplicaram o processo, né? Que conhece um pouco a história de vocês, tal. Então, assim, e que essa equipe de professores é quem vai dar a nota, né? Mas ela também vai escutar, por exemplo, do lado dessa banca, olha, teve completude, vocês conseguiram usar, a equipe conseguiu responder perguntas, então isso também pode influenciar na nota, né? Então tem essas duas bancas que vão estar lá. Então lembre, vocês vão apresentar o pitch para gente que nunca assistiu o pitch de vocês, não conhece o produto de vocês, né? Vai, Gê. Não, gente, eu só queria dizer que é legal vocês irem pensando nisso, mas relembrar que semana que vem a prioridade de vocês é andar nas coisas que estão ainda não definidas, entendeu? Ou pelo menos não foram comunicadas. Aí eu estou aqui, se tu me permite, Cristiano, eu vou roubar aqui um pouquinho a mão para mostrar aqui o negócio, como a gente está, certo? Olha, então vejam bem, gente, aqui, certo? O painel de controle. Veja que plano de projeto, eu sei que vários fizeram, mas por acaso a gente só tem informação de 3. Então, quem, não sei se foi comunicação ou se foi simplesmente falta de comunicação, ou vocês não fizeram, mas isso vale aqui. Geber ficou mudo aqui, não sei se tu tá mudo para a galera, né? Ao Você se contrário, diferencia deles, se não é só você brasileiro. ignorar seus concorrentes, o investidor vai achar que você não sabe nem onde você está pisando. Era isso. Terminar cedo hoje, né? Aham. Então, pessoal, até mais, então. Tchau, todo mundo. Gente, eu vou para uma reunião aí de reforma curricular, não vou ficar com vocês não, tá? Mas abraço. GB é para ir também, né, GB? É bom tu ir, Giovanni, com certeza. Qual é o... Manda o link para mim. Eu mandei o link lá naquele grupo. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bom dia, pessoal. Até mais. Bom dia. Tchau, abraço. A gente vai fazer o painel de controle, os professores? Sim, acho que tem que fazer o painel de controle e ver o lançamento da A360 parcial, né? Eu, como não ia estar na reunião, gente, eu escrevi umas observações aí no painel de controle. Aí depois vocês podem apagar se vocês acharem que não tem nada a ver. Foi minha compilação do que a gente falou. Tá bom?
Meu Zoom tá meio doidão aqui. É o Zoom que tá apagando tanto. Eu estou preocupado com a minha placa de vídeo aqui. Eu não estou entendendo. Pode ser a tua placa. Aqui tá normal. Tá normal, né? Aqui tá normal. Aqui também. Mas eu notei que hoje parece que o meu computador ficou muito mais pesado rodando aqui o Zoom. O Zoom, né? Não, eu estou usando quase toda a memória. Eu também. Eu tenho um outro programa que eu estava rodando aqui paralelo que ele está se arrastando. Nunca aconteceu isso. O Guilherme Tais mutado aí, viu? Não sei se tu tá falando com a gente. Eu tô falando que o meu computador vira uma carroça com o Zoom. Com o Meet também fica pesado, mas com o Zoom vira impraticável. Não tá, ele está apagando aqui. Eu já estava a fim de aumentar a memória e agora, depois dessa. Você pode parar a gravação, né? Eu tentei aqui e não consegui. Acho que foi alguém da sala de vocês que iniciou. Eu aqui não